Hoje, 6 de julho de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 o juiz Luciano Santana Crispim, presidente da AMATRA 18. Boa tarde, doutor Luciano. Boa tarde. Doutor Luciano, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci no dia 1º de maio de 1963, na cidade de Inhumas, Goiás. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meus pais são oriundos de Goiás, da região de Anápolis. Meu pai nasceu em Anápolis, mas foi criado numa cidade próxima, distrito. Hoje, na época, ela chamava Traíras, hoje ela chama Sousânia. E minha mãe também foi criada nessa cidade, né? Só que ela nasceu em Silvânia, onde até estudou. Meus avós paternos moravam na cidade, nessa cidade de Traíras. Meu avô era comerciante, né? Pai do meu pai teve 10 irmãos, e meu avô materno, quer dizer, ele era fazendeiro, próximo da cidade. E minha mãe é a mais velha de 4 filhos. Quantos irmãos vocês são e qual a ordem do senhor na família? Eu sou o 4º filho, né? Sou o caçula, tenho um irmão mais velho, Ricardo Santana Crispim. O Ricardo é formado em odontologia, já está aposentado. Foi servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, teve consultório próprio, mas já aposentou. Tenho uma irmã, que é Maria Virgínia Santana Crispim, que ela é concursada do Tribunal de Justiça. Ela exerce a função de escrivã do distribuidor criminal de Goiânia. Tenho o meu irmão, o 3º, que é o Leandro Santana Crispim, Geraldo Leandro, que é atualmente desembargador do Tribunal de Justiça e está na 2ª turma do tribunal. Por sinal também, meu pai foi desembargador, foi juiz. Eu nasci em Inhumas quando meu pai era juiz, morei em Inhumas muito pouco tempo, 1 ano e 4 meses. Meu pai foi transferido para Goiânia, onde foi ocupar a vaga de juiz do juizado de menores na época, né? E depois foi promovido muito cedo para o Tribunal de Justiça, por antiguidade, com 41 anos. Chegou a presidente do tribunal, inaugurou o prédio do Tribunal de Justiça na Assis Chateaubriand, foi construído e terminado na gestão dele, iniciou em outras gestões, mas ficou parado por muitos anos. A obra foi reiniciada na gestão dele, ele inaugurou a obra e depois aposentou ainda com 60 anos, faltando 10 anos para a compulsória, que era uma coisa rara. Fez a opção de aposentar. E nós seguimos, tem 2 filhos, né? E aí ele deixou 2 filhos que seguiu a carreira aqui dele. Doutor Luciano, que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? A minha infância e adolescência, meu pai, por ter vindo, né, de uma cidade tão pequena, ligada à zona rural e tudo, meu avô comerciante tinha um pequeno sítio, e naquele tempo se colocava as crianças, né, para trabalhar, cuidar de galinha, de porcos, tirar leite e tudo. Ele sempre foi muito encantado com a parte da zona rural. Então, quando eu ainda era pequeno, com 6 anos, ele adquiriu uma chácara no município hoje de Abadia de Goiás, fica 18 quilômetros de Goiânia. E nessa chácara sempre nos levava desde criança. Na sexta-feira ele trabalhava, na época já como desembargador, e o descanso dele era ir para a chácara. Então a gente ia na sexta-feira, ficava até domingo, e nas férias também a gente ia. Então a minha infância foi passada assim, nessa chácara. E ele nos ensinou tudo, colocava a gente mesmo para trabalhar. Hoje se falar de matar formiga, depois já adolescente, batendo pasto, fazendo aceiro, fazendo cerca, cuidando de gado, vacinando, tudo que se fazia numa chácara que um peão fazia, nós aprendemos a fazer e ele remunerava o serviço. Além de dar para a gente ensinar o valor do trabalho, ele também ensinava, retribuía isso com contraprestação e ensinava a gente a dar valor nisso. E isso me criou naquela época um encantamento pela zona rural. Ele como juiz,
antes da Constituição de 88, o juiz tinha muito status, não ganhava, né, tinha uma vida de classe média, era um sacerdócio, né, deu uma melhorada depois com a Constituição de 88, que estabeleceu até nosso salário virou um teto. Mas antes não era tanto assim. E ele, com isso, colocava na cabeça da gente que o ideal seria o quê? Seria um curso técnico. Tanto que meu irmão mais velho optou por fazer odontologia. Ele falava que direito não daria pano para manga, você teria uma vida, né, de trabalho e tudo, e não teria uma condição de vida melhor. Que o ideal seria para a gente tudo fazer isso. E eu, no primeiro vestibular que eu pensei em fazer, muito ligado ao campo, eu pensei em fazer agronomia. Então, meu primeiro vestibular foi para agronomia. Mas, ao mesmo tempo, como eu era caçula, existia uma coisa dentro de mim, uma vontade muito grande de sair de casa, né, não era um caçula protegido, porque ele tratava a gente em igualdade, mas eu tinha a vontade de conhecer o mundo, de sair. E nisso surgiu a oportunidade do Exército, quando eu fui me alistar. E aí, no Exército, eu tinha prova para o núcleo de formação de oficial da reserva, em que você entrava como aluno, saía como aspirante, depois promovido a tenente, era a reserva provisória que se fala, que fica, né, pouco tempo. Mas eu me encantei na visita que eu fui fazer quando do alistamento e resolvi, fiz a prova, passei e fui voluntário. E servi o Exército. E depois que eu servi o Exército, que eu saí do Exército, que eu fiquei envolvido com o Exército uns 2 anos, o primeiro ano como aluno, saí aspirante, no segundo ano a gente fazia um estágio de uns 45 dias a 60 dias. Depois desse estágio, quando eu voltei, e aí que eu resolvi fazer vestibular mesmo, que eu tomei a decisão, conversando com ele, com meu tio, que também já faleceu, né, que era coronel do Exército, e eles me devolveram da ideia de permanecer, porque eu ficaria pouco tempo, talvez uns 6 anos, que eu deveria ter um curso, que eu deveria ter um diploma, e eu, na época, tomei a decisão de não seguir, não engajar, né, como oficial no Exército e fazer a opção de prestar vestibular para Direito, com o intuito de ser juiz. E essa decisão de ser juiz veio do seu pai? Se inspirou em seu pai ou foi a medida que o senhor foi A questão é muito complicada, que por ele a gente não faria direito e não seria juiz. Só que na época, quando eu ainda estava com a opção de fazer vestibular para agronomia, eu estudava no Carlos Chagas, teve um teste vocacional. Nesse teste vocacional, direito ficou em primeiro lugar e história em segundo. E mesmo assim, com isso que eu deveria ter feito o primeiro vestibular, né, para isso eu fui fazer para outra área que não tinha muito a ver comigo. Apesar de gostar da área rural, tudo, era a engenharia, né, que era matemática, em termos não tinha dificuldade, mas não era a área que me atraía. A área que mais me atraía era a área de leitura. Eu gostava muito de história, de ler. E fiz a opção, até pela influência dele de falar que não era para a gente fazer. Então, na verdade, quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão que eu tomei minha, né, não pensando na vida que ele tinha, porque eu já conhecia, sabia como é que era. Qual a faculdade que o senhor se formou, doutor Luciano, e em que ano? Eu entrei na faculdade em 1984, né, e formei em 1988. Eu estudei na Universidade Católica do Estado de Goiás, atual PUC. Doutor Luciano, e a magistratura? O que motivou o senhor a prestar o concurso para juiz? Falou, não, a partir de hoje eu decidi, eu vou ser um juiz do trabalho. Por quê? O juiz isso do trabalho. Foi o mesmo encantamento que eu tive quando eu resolvi servir o Exército. Eu fui no Exército já dispensado, porque na época meu tio era coronel, conseguiu a minha dispensa fácil, era coronel da reserva, mas era uma coisa que conseguia, e eu me encantei do nada. Achei, quando conversei com as pessoas, quando cheguei no batalhão e vi o que era,
né? A formação, sair como oficial e tudo, aquilo me encantou e me deu vontade de servir. Quando foi para ir na Justiça do Trabalho, na época da faculdade, fazendo estágio, aqui em Goiânia ainda, quando eu fui na faculdade, foi no primeiro semestre de 1988, antes da Constituição de 88. A Constituição de 88 que estabeleceu que cada estado teria um tribunal. Então, naquela época, nós ainda não tínhamos tribunal. As varas eram 3 varas, ou 4, não sei, que ficava ali na Praça do Cruzeiro, num predinho que tem ali, perto da escola ali, da escola, né? Acho que é Maria Auxiliadora, não sei, não lembro bem. E a gente tinha que ir simplesmente para assistir uma audiência. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça eu atuei, quando eu fiz a opção de sair do Exército, prestar direito, eu entrei para o Tribunal de Justiça para ser juiz de direito. Me preparei a faculdade inteirinha, estudando para ser juiz de direito. Meu irmão, 2 anos de diferença, 2 anos e pouco de mim, ele formou também, porque eu fiquei envolvido com o Exército, ele formou uns 3 anos antes que eu formasse. Começou a estudar para concurso junto com outros colegas do tribunal. Eu comecei a estudar com eles, já porque já tinha aquela pretensão de ser juiz de direito. E me envolvi muito com o estudo e ajudando, né? Ajudando e sendo ajudado, fazendo companhia com os colegas que queriam estudar, que a gente sempre precisa de algum para ter aquele apoio, aquele sustento. E quando foi para ir na Justiça do Trabalho, que era uma questão obrigatória do estágio, pegar só na carteira lá de estagiário uma assinatura do juiz, eu cheguei na Justiça do Trabalho e me apaixonei. Quando eu assisti a audiência foi demorada, foi uma audiência de instrução, era um juiz substituto que estava passando por Goiânia, de Brasília, nem me lembro o nome, mas eu tenho até hoje a carteira de estagiário guardada. Foi uma audiência que me marcou. E quando eu saí dali, faltavam 2 meses para eu formar, né? E já tinha assim, estava estudando com os colegas e com os amigos e tudo do tribunal, e estava em curso um concurso de juiz que terminaria no final do ano. E eu saí dali disposto a não fazer mais concurso para juiz de direito e só para juiz do trabalho. E desde então, isso entrou na minha cabeça de tal jeito que eu não fiz um outro concurso a não ser para juiz do trabalho. E acabei, depois de 11 concursos, que aí eu fui aprender a fazer o direito do trabalho efetivamente, estudando sozinho, fazendo concurso, né? Não podia advogar, mas consegui com os colegas da minha época de turma ir para o escritório sem receber nada. A única contraprestação que eu queria era de aprendizado, pegar processo, fazer petições, fazer recurso e ao mesmo tempo estudando. Trabalhava no tribunal, não tinha gratificação, naquela época quem não tinha trabalhava 6 horas, aí eu tinha a parte da manhã para estudar e à noite e finais de semana. Então me dediquei com afinco. Posso dizer até que sou autodidata e acabei passando no Tribunal da 2ª Região. Né? E com muito orgulho, porque acabei passando os professores. Quem fez as provas, deu as provas em São Paulo, foi justamente muitos que eu estudei nos livros. Na época era o Valentim Carrion, José Serson, Francisco Antônio de Oliveira, né? Almauri Mascaro, todos eles fizeram parte da banca minha de concurso. Então eram pessoas que eu conhecia apenas, né, o nome nos livros, mas acabei conhecendo pessoalmente no concurso. Como deu a sua transferência para Goiânia? A minha transferência para Goiânia, muito tem assim, coisa de reza de mãe, que a gente fala, porque eu passei no concurso, né, no ano de 92, o resultado do concurso saiu no final do ano, em dezembro. Eu assumi em São Paulo dia 29 de janeiro de 1993, fiquei noivo antes, a minha esposa, a Rita, nós nos conhecemos no Tribunal de Justiça, ela é servidora do Tribunal de Justiça. E quando eu fui embora, a gente já estava namorando há quase uns 4 anos, aí eu, aprovado no concurso, fiquei noivo e fui para São Paulo. Marquei o casamento para 6 meses depois, casamos, até agora fez 23 anos, dia 3 de julho. Nós nos casamos e fomos para lá. Quando surgiu o primeiro direito de férias foi depois de 1 ano, em maio de 1994, né, foi até, nós estávamos de férias
no interior da Bahia, em Prado. Foi o dia 1º, dia do meu aniversário, 1º de maio, que é o dia do trabalho também. Aí, voltando, recapitulando a sua pergunta, quando eu saí da Justiça do Trabalho, que eu me encantei, que era uma justiça social, né, que me empolgou, diferente da criminal que eu estava há muito tempo, né, que tem todo o drama da justiça criminal, cercear a liberdade de uma pessoa, julgar uma pessoa, aquilo pesava muito num certo ponto para mim. E quando eu saí da justiça, eu falei, nossa, eu nasci no dia 1º de maio, dia do trabalho, eu vou ser juiz do trabalho. E aquilo, né, foi uma também das propostas. Quando eu cheguei em casa à noite, eu falei isso para minha mãe, e minha mãe não aceitou, tal, tranquilo. E meu pai, depois, muito tempo depois, que eu vendo a dificuldade, que o concurso era muito difícil, falava para mim, passa primeiro no concurso para juiz de direito, depois volta a estudar, você vai ter tempo para passar nesse concurso para juiz de trabalho. E eu não, pela persistência, acabei concretizando meu sonho. Aí, voltando para a sua pergunta, o que acontece? Aí, já em São Paulo, nós viajamos, fomos para o interior da Bahia, e a ideia, nós saímos de São Paulo de carro, descemos, passamos por todo o litoral, Rio Santos, Paraty, depois fomos até Prado, aí nós fomos até Porto Seguro. Quando nós estávamos em Porto Seguro, a ideia era ir para Ilhéus. Aí um casal de amigos, que estava em lua de mel do Tribunal de Justiça, estava voltando justamente de Ilhéus, falando que Ilhéus estava chovendo demais, que não compensava ir para Ilhéus. Aí eu sugeri, então vamos voltar, vamos para Goiânia, falta ainda, tem mais uma semana de férias, vamos passar por Goiânia e depois nós vamos para São Paulo. Quando eu cheguei em Goiânia, eu cheguei à noite, né? No outro dia de manhã, a hora que fui tomar café, o jornal, né, o Popular, na coluna ainda do Luiz Otávio, tinha que estava aberta a inscrição para o concurso de juiz do trabalho em Goiânia. Aí minha mãe, tal, você tem que fazer, e meu pai meio assim, não, faz, você não tem nada. Eu falei, não, do jeito que eu estou trabalhando, que em São Paulo, era época de pauta de sentenças, eram 5 sentenças por dia, se tivesse 20 dias úteis, eram 100 sentenças por mês. Eu falei, não tem a mínima condição de voltar a estudar para prestar concurso. Mas pelas insistências dos dois, eu resolvi fazer a inscrição no concurso. Quando eu vim fazer a inscrição, já tinha feito a inscrição, tudo, por coincidência eu encontrei com o Dr. Sebastião, que é o juiz em Anápolis. Nós fizemos concurso junto em alguns lugares para juiz de trabalho. Ele passou aqui e eu passei em São Paulo. Ele, o que você está fazendo aqui e tal? Eu falei, não, estou de férias, vim visitar a família e por coincidência o concurso está aberto, eu fiz inscrição, mas não sei se eu vou, né, fazer a prova. Vou resolver se eu vou fazer a prova ou não. E nisso eu voltei para São Paulo e tudo. Comecei a estudar nos 2 primeiros meses, final de semana, sábado, tudo, até que eu tomei a decisão. Falei para minha esposa, não tem a mínima condição, eu trabalho a semana inteira, estou cansado, não vou mais voltar a estudar, não vou mais prestar concurso em Goiânia. Mas, para minha surpresa, isso eu falei no final de semana. Na quinta-feira seguinte, eu recebo um telefonema, estou trabalhando, fazendo sentença à noite, o juiz de Goiânia, o Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, me ligou, soube pelo Sebastião que eu tinha feito inscrição e conseguiu o meu telefone e perguntou para mim se eu não queria fazer permuta com ele. Naquela época a permuta ainda não estava regulamentada, né, e ficou aquela dúvida, mas o TST decidiu, autorizou que fossem feitas permutas. Em São Paulo foram feitas inúmeras, justamente na semana anterior. Aí eu conversei com a minha esposa, que era a chance de voltar para Goiânia, dela retomar a vida dela, retomar o emprego dela, retomar a faculdade, que ela estava fazendo faculdade, e que a gente voltaria para próximo da família. E aí concordei, ele foi, nós fizemos a petição, isso em agosto, coisa de um mês, que os colegas já tinham quase 2 anos tentando, né, foi resolvido, né, desastre. Por isso que eu falo, foi reza de mãe mesmo, que a coisa saiu tão natural e tão fácil, né? A coisa encaminhou tão bem, que em um mês eu estava aqui em Goiânia, depois do pedido protocolado. Doutor Luciano, o senhor foi empossado como juiz substituto aqui em Goiás em setembro de 1994. Atuou em diversas varas do trabalho, do interior
a exemplo de Uruaçu, São Luís, Montes Belos e 2ª de Anápolis. E atualmente o senhor é juiz titular da 13ª Vara de Goiânia. Poderia falar sobre a atuação do magistrado no interior e na capital? Qual a diferença? Quando eu voltei de São Paulo, aí que estava a questão. Eu voltei de São Paulo, eu já tinha em torno de 20 meses como magistrado. Então, tinha uma experiência muito boa da capital. Em São Paulo, você era mais um juiz. Ninguém te conhecia, ainda mais numa cidade de 10, 11 milhões de habitantes. Na época, a grande São Paulo tinha 17 milhões. Então, você podia ir para um shopping de chinela, bermuda, coisa e tal, ninguém te conhecia. Aqui em Goiânia já não chega a isso, que você acaba encontrando, a cidade não é tão grande. A diferença do interior é que você tem mais contato com as pessoas, todas as pessoas te conhecem, sabem quem você é, né? A sua privacidade né, de vida, você fica mais vigiado. Mas eu atuei depois, quando cheguei em Goiânia, por 7 anos aqui. Fui como juiz substituto, fiquei em algumas varas, permaneci mais na 5ª vara por uns 2 anos e depois na 12ª até minha promoção. Essas varas, depois fui algumas vezes para o interior, fui em Anápolis, Catalão e nem tanto. Quando eu fui ser juiz realmente, existia na minha cabeça, quando eu fosse para o interior, e isso eu sempre pensei, e desde já estava combinado com a esposa, desde que nós viemos de São Paulo, que eu iria para o interior e ela ficaria aqui. Eu já tinha filhos, já tinha 2 filhas, e eu fui sozinho para o interior. Mas a minha ideia, o que era? Eu tinha a previsão que ficaria como titular no interior de 8 a 10 anos. Aí eu pensei em ter qualidade de vida, então eu me instalei, montei casa no interior e participei efetivamente da vida da comunidade. Conheci pessoas, as autoridades da cidade, em audiência, em atos públicos, vivi efetivamente, até conseguimos levar para Uruaçu, onde eu permaneci por mais tempo, por quase 6 anos, um curso da Católica de pós-graduação em Direito Público. Nós fizemos um curso lá, fui até o presidente da turma, né, de formatura, isso implicava eu ficar pelo menos uma vez por mês, um final de semana, minha esposa ia, né, de vez em quando levava as meninas. Optei por ir para o Uruaçu, porque minha esposa é do Tocantins, então se transformou numa rota. Quando a gente queria ir para o Tocantins, ela ia para lá, ficava lá, de lá a gente ia. Alguns vinham do Tocantins, passavam por casa. Então foi uma experiência para mim muito rica, né? Convivi com muitas pessoas, conheci muitas pessoas, fiz amizade com os juízes de direito, com os promotores de justiça, com os delegados, né? Em Uruaçu, por exemplo, a gente tinha a questão da fé muito de ir no Muquem. Cheguei a ir no Muquem nesses 6 anos umas 4 vezes a pé, saindo 3 de Niquelândia, que é em torno de 50 quilômetros, e uma de Uruaçu. Nós andamos 135 quilômetros, uma turma com toda a estrutura em 3 dias. Participei de cavalgada, fiz rapel, andei, pesquei no rio demais, então tinha uma integração estabelecida entre os servidores, né? Quem não queria permanecer na comarca, eu liberei para que fosse embora, né? Seguisse, tinha muitos que queriam vir para Goiânia e estavam lá, aceitei ser servidores requisitados. A gente fazia um encontro semanal, seja na casa de um ou de outro, que houve uma integração muito boa. Festa no final de ano, tinha tudo isso. Voltei para Goiânia, aqui, né, é mais dinâmico, porque aqui você está já próximo de casa, você vem, trabalha, tem todo esse aparato ainda de união com servidores, são muitos advogados, muito mais, então você acaba, alguns você conhece, tem afinidade, desde a época que eu trabalhei aqui muito tempo, por quase 9 anos, então conheço muitos advogados, mas não é aquele calor humano que se tem no interior. Meu pai foi juiz no interior por quase 14 anos e eu só compreendi o que ele falava depois de viver isso. Ele falou: a melhor fase da minha vida foi na carreira, apesar que a dele foi diferente da minha, porque minha mãe acompanhou e os filhos tudo, foi o período em que eu morei no interior.
Para mim, não vou falar que foi a melhor fase, mas foi uma fase muito rica, muito boa, tanto em Uruaçu como em São Luís. Anápolis eu passei rapidamente, em Anápolis eu pedi autorização, morava em Goiânia, fiquei pouco mais de 50 dias em Anápolis, mas a vida é bem diferente, é uma vida mais tranquila, né? Mas assim, você não se estressa tanto, principalmente com o trânsito, com as demandas são mais tranquilas, né? O tratamento com as partes com as pessoas é um tratamento mais respeitoso e ainda existe, né? Que eu acho que eu defendo muito a questão do diálogo, do respeito, da harmonia com as pessoas não ficam te testando o tempo todo, né? Aquele estresse acaba querendo, aquilo aflora na audiência, lá eu não vivi isso tanto no interior. Doutor Luciano, e naquela época, nas varas do interior, o senhor tinha todas as condições de trabalho? Ou havia falta de pessoal, material? Como que era essa questão? O principal é isso. Naquela época, isso ficou, quando eu fui promovido em 2001, né? Em julho de 2001. Quando eu cheguei em Uruaçu, por exemplo, 4 servidores eram do quadro e queriam ir embora. Estavam no primeiro lugar da lista para ir embora, né? Para Goiânia, para vir para Goiânia, para pedir remoção e ficava aquela situação, se libera quem que se coloca no lugar, né? Aí você tinha a opção só do requisitado, que não era um concursado do tribunal, não tinha talvez a qualificação dos servidores, os servidores já estavam treinados, né? Você vai liberar, pegar um pessoal que não tem tanta qualificação, ainda ter que treinar tudo, mas eu, pela harmonia, né, acabei optando por isso e deu muito certo. Já tinha alguns servidores que tinham passado pela vara de Uruaçu, que tinham retornado quando os concursados tomaram posse, aí eu chamei eles de volta, né, e fiz remanejamento e trabalhei. Dava um defeito no computador, se você fosse esperar uma vara a 300 km, que alguém fosse lá, um carro do tribunal buscar o computador, alguma coisa, qual que seria mais fácil? A gente trazia o computador para arrumar, trazia uma semana, na outra semana você levava. Para fazer uma reforma, um ajuste, era, né, no prédio, para ter melhores condições de trabalho, de tudo, um goteiro, um vazamento, tudo isso era uma dificuldade para se conseguir naquele tempo. E hoje, acho que não difere muito com os cortes no orçamento. Mas é a situação, para quem começou como eu ainda nesse trabalho, na época da máquina de datilografia, da ficha, do carbono, que você fazia uma pauta com 4 folhas de carbono e tudo, aí errava, colocava digo, o datilógrafo errava alguma coisa, ou você queria voltar, modificar o que foi dito, a parte voltava, você tinha, né, não tinha esse hoje do computador que você apaga, deleta e corrige. Então, houve uma evolução muito grande. Doutor Luciano, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Eu convivi com os juízes classistas, né? Porque eu entrei na época em 93, então convivi com eles por 5 anos. Em São Paulo, né, nós trabalhávamos com 2 mesas de audiência ao mesmo tempo. A gente fazia uma média de 18 a 20 audiências iniciais, de 7 a 9 instruções. Então, para funcionar uma junta de conciliação na época, ela precisava do juiz e de um classista. Se não tivesse pelo menos um classista, não poderia ter audiência. E o que a gente fazia? Pegava nas 2 mesas, colocava um classista numa mesa e outro noutra. E era muito mais dinâmico. Os classistas saíam, iam lá fora, já tentavam um acordo, traziam as partes, a gente já saía de uma mesa para outra, era muito dinâmico. Como elas agiam nos acordos, na situação em que você ficava ali controlando. Havia aquela coisa como se eles fossem essenciais, que a saída deles, né, traria prejuízo, diminuiria o número de acordos e tudo. E isso mostrou ao contrário,
né? A partir da saída deles, a justiça continua a funcionar normalmente, da mesma forma, né? Tenho por eles, pelos que eu trabalhei, amizade e respeito. Era uma situação que vigorava na época, estava prevista na Constituição e na própria CLT. Então, era uma questão institucional. E dentro disso que eu levava e respeitava. Mas, na época, também fui favorável quando houve a demanda pela extinção, né? E quando houve, aconteceu, e até hoje, aí, há quanto tempo, a justiça continua funcionando normalmente, se procura outras formas de conciliação atualmente, se discute a conciliação em núcleos, em centros, e vamos prosseguindo. Excelência, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. O senhor se recorda? Aquele momento eu me recordo bem, porque foi uma questão complicada. Quando eu passei no concurso em São Paulo, né, em 92, no prédio do tribunal, que fica na Consolação, embaixo do prédio, na entrada do prédio, tinha uma maquete do prédio da Barra Funda. Então ali, quando nós já tomamos posse e tudo, e foi nos apresentado o tribunal, uma das coisas, né, que nos levaram para conhecer, e a gente já conhecia, né, o presidente do tribunal fez questão naquela visita de mostrar, foi a maquete onde futuramente a gente trabalharia, no prédio da Barra Funda. Na época, as varas do trabalho, elas estavam lotadas em quatro prédios diferentes, dois na Avenida Casper Libro, um na Avenida Ipiranga e outro na Avenida Rio Branco. Então, em situações precárias, elevador, prédios velhos, com fiação já estragada, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, tinha ventilador, uma situação altamente precária. E a gente daria um salto de qualidade muito grande. E o que aconteceu? Aconteceu justamente o desvio de verba, corrupção, o prédio foi embargado, descobriu-se depois o envolvimento de juízes, de desembargadores, de senadores, e tudo aquilo foi feito mais ou menos na época em que estava aí, pegou como, né, a ideia de se extinguir, se acabar com a Justiça do Trabalho, fundi-la com a Justiça Federal, com todas essas questões, justamente pelo custo e por tudo isso. Acabou que não prosperou, porque a sociedade se uniu, não só, né, a sociedade civil, os sindicatos, a todas as instituições que estavam ligadas à Justiça do Trabalho, a Justiça se fortaleceu e, mais tarde, houve alterações na Constituição até ela se fortaleceu com o aumento e ampliação da competência. Aqui em Goiânia, em Goiás, o senhor acompanhou o trabalho da desembargadora Yalba? Sim, na época foi ela que mobilizou e levou carreatas. Eu não fui, porque alguns juízes ficaram aqui trabalhando, fazendo audiência, e outros que podiam ir foram. Então, foi uma turma grande. Ela foi uma liderança que bateu pesado contra a extinção, né, da Justiça do Trabalho. Ela fez um papel brilhante representando a 18ª região nesse processo. Como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? Considerando a época, né, que nem existia a Justiça do Trabalho, quando ela começou, né, quando nosso tribunal foi criado e tudo, que ela era incipiente, hoje ela está, a jurisdição atinge todos, né? Nós estamos aí com 48 varas e 2 postos de serviço, ela está em todo o estado de Goiás, e há um reconhecimento, um respeito, principalmente por aqueles que utilizam a Justiça do Trabalho, né? Sabem do valor do nosso esforço, do tanto que nós fizemos, né, para colocar a Justiça do Trabalho de Goiás no patamar que ela se encontra, de credibilidade, de trabalho, de respeito,
de respeito ao cidadão, ao jurisdicionado, aos prazos processuais, os esforços não só de todos, dos juízes, dos servidores, né, para elevar o nome e a qualidade do serviço. É certo que você pode falar muito, né, num processo judicial, nem todos saem satisfeitos. Às vezes quem ganha, o empregador, perde e ele sai chateado, o empregado perde também, ou os dois, no julgamento parcial, saem, né, insatisfeitos. Então, no todo, ela dá o equilíbrio entre capital e trabalho. Ela hoje, em todo o estado de Goiás, ela assegura, né, ao trabalhador os seus direitos e impõe ao empregador também que respeite a legislação. Sem a justiça, sem o papel da justiça, que é fundamental, ela tem um trabalho também preventivo. Porque se houver o cumprimento da lei, né, pela maioria, poucos procurarão a justiça do trabalho. Doutor Luciano, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade? E por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Essa posição de pró-empregado é complicado para o cidadão compreender, mas para a gente que lida é fácil, porque na verdade, o que é o protecionismo? De onde ele vem? Ele vem do direito material, então vem dos direitos que o trabalhador tem. Então esses direitos protegem o cidadão e o diferenciam do trabalho escravo. Ele tem um mínimo assegurado na legislação. E esse mínimo, não cabe a ele renunciar nem transacionar com o empregador. Quando ele chega aqui, ele é tratado em igualdade. No processo do trabalho, as partes são tratadas com igualdade. Só que como o direito, ele muitas vezes é descumprido pelo empregador, e chega aqui, ele tem a visão de que ele conversou com o empregado, que ele transacionou com o empregado, que ele combinou uma coisa e depois o empregado vem e traz ele na justiça e a justiça assegura aquele direito ao empregado, por exemplo, uma redução salarial. Ele está em dificuldade, ele conversa só ele individualmente com o empregado ou ele contrata um empregado ganhando menos que o salário da categoria ou menos que um salário mínimo. E aí ele chega aqui, ele não entende por que o juiz impõe a ele que ele pague a diferença entre o que ele combinou com o empregado e o que está previsto na lei. Ele quer que a palavra dele prevaleça, mas a norma é de ordem pública, ela não pode ser transacionada. E isso é que cria no empregador essa sensação de que nós, os juízes do trabalho, estamos protegendo sempre o empregado. Mas, na verdade, quem protege não é o juiz ou o processo de trabalho, é a própria legislação trabalhista. A justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Eu trabalhei na Justiça Comum por 9 anos e 3 meses. Então, a sensação da Justiça Comum, e que é o complemento que eu me perdi na pergunta anterior, é que fica, né, essa dificuldade das demandas na Justiça Comum. Parece que as coisas não se resolvem, demoram mais a resolver, que na Justiça do Trabalho é uma justiça cara, porque você tem que pagar custas previamente, você tem que contratar um advogado para entrar com a demanda. Se você não tem condição, você tem que ir na assistência judiciária, enfrentar uma fila. Então, é uma situação bem diferente da nossa. A Justiça do Trabalho, o que eu vejo, é uma justiça de fácil acesso. O empregado não precisa pagar custas previamente para entrar com a ação. Todas as audiências, todos os processos, eles já desembocam na mesa de audiência de início. Ele não vai para um cartório para guardar uma defesa, que o juiz tem que proceder à citação. Não se sabe quando o juiz vai proceder, que é igual na Justiça Comum, o juiz dá um despacho mandando citar para apresentar a defesa, e isso vai, né,
no tempo. Aqui você já entrou com a ação, já sai com a audiência designada, já sai a notificação, já chega na mesa de audiência, o juiz já tem o contato direto com as partes, com o advogado, já se tenta ali a proposta de acordo, não deu acordo, já se designa na sequência uma audiência de instrução. Nessa audiência já se ouve as partes, colhe-se a prova e já sai para uma sentença que no novo código agora é de 30 dias. Então, essa dinâmica da Justiça do Trabalho, esse contato desde o início do juiz, né, no primeiro ato, ele já pega o processo na mesa de audiência com as partes, isso é que torna a justiça célere, rápida e vincula o juiz, né, porque o juiz, cada ato é uma sequência e ele vai se vinculando e não tem como ele ganhar tempo no processo. Na justiça comum, diferente, o juiz ali chega aquele tanto de processo, ele cita, aí ele vai marcar a audiência, marca numa quantidade menor, né, demora mais. E aqui essa dinâmica da audiência, de você já chegar direto na audiência, entrou com o processo, você já vai receber a contestação na mesa de audiência, é isso que faz com que o nosso processo ande tão rápido. Doutor Luciano, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Faça uma análise da evolução do nosso tribunal, a partir de sua entrada até os dias de hoje. O senhor esperava que o nosso TRT chegasse ao ponto que chegou? Quando eu cheguei no tribunal, na época, né, eu cheguei aqui em 94. O tribunal e os quadros ainda não estavam preenchidos, estava um tribunal de poucos anos, 4 anos na época, e com a carga de trabalho muito grande. Então ainda nós tínhamos pauta de quase 2 anos, né, a pauta de instrução. Você fazia a audiência inicial, marcava uma instrução para daí a 4 anos. Só que você já saía depois da instrução, 10 dias você fazia sentença. Quando eu estava em São Paulo, que eu fiz aquele comentário que eram 5 sentenças na pauta, você julgava processos que foram instruídos por outro juiz. A pauta de sentença era a pauta de 1 ano. Em São Paulo você fazia inicial, marcava a instrução para 1 ano e meio, 2 anos e marcava a sentença numa pauta de sentença para daí 1 ano. Então, eu instruía um processo hoje e jogava esse processo para ser sentenciado por outro juiz daí 1 ano e pegava processo de 1 ano atrás instruído por outro juiz. Então, não tinha, né, aquela vinculação, eu não instruí, eu não presenciei e tal, que muitas vezes você estava instruindo ali, você sentia a fragilidade da prova, da forma como ela foi colhida, faltou alguma coisa, faltava, dava um espaço, trazia dúvidas e tudo, e você mesmo assim sentenciava. Quando eu cheguei aqui, a diferença que foi o que aconteceu, apesar que a pauta estava longa de instrução, não existia pauta de sentença, o processo que eu instruía, eu tinha que sentenciar. Isso para mim, na época, já foi um ganho. Quando chegou na administração do desembargador Platon, o que foi feito, o que foi pensado? Como que nós vamos reduzir essa pauta? Ele conversou, reuniu com os juízes, né? Foi a mudança, a grande mudança que teve no tribunal, que gerou toda a qualidade, gerou todo o respeito que o tribunal teve por muitos anos. Nós congelamos a pauta, fizemos uma segunda mesa de audiência, congelamos a pauta que estava em 2 anos e começamos a marcar uma outra pauta de instrução. Então, aquela pauta que estava de instrução de 2 anos, a gente foi fazendo ela e, ao mesmo tempo, fazendo uma pauta paralela, cada juiz cuidando de uma pauta. Com isso, quando venceu a administração dele, nós zeramos todo aquele estoque de processo. Aí ficamos com a média de 60 dias, ainda não tinha o processo do rito sumaríssimo, né? Tinha só o processo do rito ordinário e sumário. Mas naquela época, sumário entrava na condição do outro. Eram muito poucos, quase nada, insignificante, ninguém nem se preocupava com isso, preocupava só com o processo ordinário mesmo, de rito ordinário. E nós conseguimos trazer o processo para a média de 60 dias no primeiro grau.
que perdurou por muitos anos. Naquela época ainda não estava tudo informatizado, o tribunal depois começou com o sistema dele de informatização do processo judicial eletrônico do próprio tribunal, que é através do SAG, que foi desenvolvido pela nossa TI, excelente, que perdurou até a entrada do processo judicial eletrônico imposto pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é um processo do CNJ, e que hoje, né, essa qualidade nossa que caiu muito do processo, né, de prazo, de tudo, em termos de estatística, tudo se deve mais a essa implantação desse processo judicial eletrônico, que, diferente do nosso, fez com que atrasasse a prestação jurisdicional. Doutor Luciano, como magistrado que vivencia o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre essa ferramenta? Eu já até adiantei um pouco, né? O PJE, ele, para a gente que já conhecia o processo eletrônico nosso do SAG, que era um que funcionava muito bem e a gente tinha todo um controle dos processos na vara, né? O andamento, tudo, os processos de execução, controlava os prazos, a estatística, prazo de sentença, prazo de audiência, né? Quantidade de processos que eram ajuizados, encerrados, tudo. Esse controle que a gente fazia dentro do nosso processo eletrônico era perfeito. Com a entrada do SAG, o que nós fizemos? Nós tivemos que abandonar um processo que estava dando certo para começar a trabalhar num incipiente. O Tribunal Superior do Trabalho, ou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, poderia, na época, ter feito o quê? Ter implantado isso, não da forma como foi feita, de cima para baixo, por imposição, tanto que nós tivemos aqui em Goiânia, com a criação, só pudemos instalar as aras, né, depois da 14ª até a 18ª, se colocasse o processo judicial eletrônico em todas as outras aras. Então, isso nos prejudicou demais. Esse processo ele não tem um controle, né, da estatística, o erro maior dele está nisso aí, que até hoje não foi sanado. Então, não se tem esse controle, a produtividade acabou caindo muito. E demanda muito mais tempo para você produzir um documento que no outro você fazia em 3, 4, 5 minutos, desse você gasta talvez 15, 30 minutos ou até mais. Houve uma sobrecarga de serviço para os servidores e para os juízes, com muitos erros, de perder processo, de perder sentença, de retrabalho. Então foi um prejuízo muito grande e que a gente espera que melhore, né? A tendência, essa é a esperança que fica. Ainda mais nós temos um colega, o juiz Fabiano, que hoje é o que está cuidando, ele pertence à 18ª região, que está cuidando, está à frente desse processo, tendo orientações, a visão do processo eletrônico que a gente tinha, do SAG nosso, com colegas, né, orientando e dando sugestões para ver se a gente consegue melhorar esse processo e voltar, né, a poder produzir com qualidade e com segurança como antigamente. Doutor Luciano, o nosso tribunal está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que a continuidade da gestão administrativa e a eficiência de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, o senhor apontaria outros fatores? Eu acho que o fator principal é o humano, não existe outro, né? O tribunal somos todos nós, é o compromisso que a gente tem com ele. Acho que isso é uma coisa, todos nós temos, né, um certo carinho pelo tribunal, de nos dedicarmos a ele. Acho que quem gosta mais desse tribunal são os juízes e os servidores, né? E fazem tudo pelo tribunal, se dedicam, se empenham. Há a questão realmente de continuidade das administrações, você pensa, uma está terminando, já está se pensando a médio prazo, 2, 4 anos, o que vai ser feito, e todos se engajam nisso aí. Então, eu acho que o principal ponto é esse mesmo. Doutor Luciano, como
o senhor vê a definição do CNJ e o CSJT de metas aos tribunais? Talvez isso aí seja a coisa mais complicada, né? Nunca se chega a um consenso. Cada um tem seu ritmo de trabalho. E quando você olha só, quando se fala em metas, você não olha a questão que a gente está falando, o lado humano. O que isso causa nos juízes, o que causa nos servidores. É preciso realmente dar uma resposta para a sociedade que nos sustenta, paga os impostos, né? Que mantém a estrutura funcionando. Nós sempre tivemos um compromisso muito grande. Quando você pensa no nosso tribunal, essa coisa antes nem se falava, foi o comentário que eu fiz, na administração do desembargador Platão. Isso lá nos idos de 97, né? Nós, num espírito de promover a justiça, pensando no jurisdicionado, pensando no cidadão, todos se doaram no sentido de resolver todo o gargalo de processo acumulado, se dedicaram, trabalharam com afinco e tudo. Depois disso, o tribunal se manteve muito tempo. Aí vieram as metas e a gente conseguia cumprir essas metas dentro de um processo que a gente tinha, que era o SAG, que permitia a gente fazer isso sem tanto desgaste. Muda para o processo do PJE, que cria toda uma dificuldade, um atraso, e que isso arrebenta, estressa tanto o servidor como o juiz. O país tem épocas sazonais de crise, igual nós estamos vivendo agora, tem época que aumenta muito os processos, né? Muitas demandas, e isso ao longo dos anos sempre só vem aumentando. E o número de servidores e juízes não acompanha o mesmo ritmo. E as exigências de metas sempre, todo ano, o que acontece? Você cumpriu aquela meta, no outro ano eles aumentam as metas e não se sabe até onde isso vai. Isso é que nos preocupa bastante, porque todos estamos envelhecendo. Não temos mais aquela capacidade de trabalho de quando começamos. Eu já tenho 23 anos como magistrado, 9 anos como servidor, quase 9 anos e pouco como servidor da Justiça Comum. Tenho o meu tempo que eu servi no Exército, somado tudo eu já tenho 35 anos de serviço. Tenho 53 anos. Não posso aposentar, já tenho quase 35 anos de serviço ou 35 anos de serviço, tenho que esperar até os mais 2 anos. E até quando vai isso? Né? Até quando vai essa capacidade, querer falar que eu tenho o mesmo ritmo que eu tinha na época que eu entrei na magistratura, cheio de energia, de vontade de trabalhar, de resolver as coisas, ainda tenho essa ideia, a minha preocupação com o jurisdicionado, da entrega rápida e com qualidade da prestação jurisdicional. Mas não sei, né, se vale a pena preocupar tanto com esse lado só da estatística, só de número, e desprezar justamente tudo isso, porque se você começa a exigir muito, começam os colegas, os servidores a adoecer, e só traz prejuízo para o tribunal financeiro e para o próprio jurisdicionado. Doutor Luciano, na sua opinião, a Justiça do Trabalho mudou de perfil nos últimos anos? Gerações, né? Cada geração é uma geração. Então, a geração que quando chegou no tribunal, e aí eu falo do nosso tribunal, né? Aí se você falar, a gente tem que falar do que a gente vive e convive, né? A primeira geração que entrou nesse tribunal, que começou, que é a geração de 97, empolgada em resolver as coisas, compromissada, tanto juízes como servidores, é uma geração de hoje, é uma geração diferente. Não sei se nosso compromisso é mais ou menos que o deles, a visão de mundo que eles têm, né? A visão de mundo de gerações é diferente. Então eles vão ser o futuro desse tribunal, quem está entrando agora. E aí cabe a eles, né, futuramente fazer esse balanço. Eu acho que a turma tem uma turma ainda muito compromissada, que entrou, né, que tem os mesmos ideais, que você conversa, que vê o brilho no olho, que tem a vocação, né,
que entrou para ser realmente juiz, que gosta do que faz, outros que têm uma outra visão, né? Mas isso faz parte do sistema, não tem como você aferir e dizer. As coisas, né, mudam. Entendo. O senhor falou agora do lado humano, dos servidores e tal. E o direito do trabalho em si? A justiça do trabalho, ela mudou de perfil? É esse que eu estou falando. O perfil aí você teria que colocar, aí você voltou na coisa. Aí o perfil, não, o direito, a aplicação do direito é a mesma. Agora a questão é o compromisso, né? É a questão de dedicação, da vocação, da preocupação com quem? Com o jurisdicionado. Doutor Luciano, em 2014, o senhor atuou como coordenador pedagógico da Escola Judicial desse tribunal. Como o senhor avalia a atuação da nossa escola hoje? Qual a importância da formação continuada para magistrados e servidores? Foi uma experiência, talvez, uma das mais ricas que eu tive. Fui convidado pelo desembargador Platon, que foi escolhido como diretor da escola, para ser o coordenador pedagógico, né, entre 2014 e 2015. Então a escola ainda estava aqui no prédio Ialba, não estava numa situação precária, mas não tinha uma condição, né, melhor de espaço físico. Com a saída nossa, que nós participamos do Conematre e tudo, numa ida no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, houve uma reunião lá do Conematre e a escola tinha uma sede própria. E ali surgiu uma conversa que estava, o Marcos Antunes era na época o secretário da escola, estava eu, o Marcos Antunes, o desembargador Platon, nós conversando com ele, falando para ele que a gente precisava, né, de um espaço melhor, tudo maior, falamos da existência do espaço lá no prédio, no Fórum Trabalhista, no novo prédio, no 9º andar, e ele encampou a ideia e conseguiu, junto à administração, um espaço onde nós fizemos sala de aula, ampliamos, fizemos projeto pedagógico, depois o Marcos saiu para a judiciária, veio o Gil, que contribuiu muito. A importância, ela é primordial. Na época nós voltamos muito para quê? Para a atividade fim, preocupado tanto com o servidor como o juiz, de reciclá-lo, de atualizá-lo, do juiz parar um pouco, sair um pouco da mesa de audiência, da sua leitura isoladamente, em casa ou no gabinete, e voltar para a sala de aula, participar, debater, pesquisar, e tudo isso. E veio também a formação inicial. Nós tivemos na época 2 concursos nos 2 anos, nós formamos 2, no primeiro concurso 17 magistrados, no segundo acho que em torno de 8 a 9. Então foi uma experiência que eu mais aprendi do que ensinei. Eu aprendi, conheci a parte administrativa do tribunal, tive a oportunidade de assistir inúmeras aulas, de dar aula para os alunos, de ter que me preparar, ter que exigir de mim mais. Continuei na jurisdição trabalhando normalmente e foi uma experiência muito boa. Doutor Luciano, a Justiça do Trabalho nos últimos 2 anos vem passando pelos momentos mais difíceis de sua história. A carreira de servidores está em decadência, há muito temor, muito desânimo. Tivemos aqui em Goiás um incêndio na construção da 2ª fase do complexo trabalhista. Os cortes orçamentários sofridos de forma discriminatória pela Justiça Trabalhista traz à tona a incapacidade de gerar e manter alguns empregos e aliviar a crise vivenciada pela sociedade. Poderia fazer uma análise histórica desse momento
que os tribunais de todo o Brasil atravessam? Talvez seja, né, esses 2 anos aí os anos mais difíceis que eu passei em toda a minha carreira no serviço público e como juiz de trabalho. Nós estamos vivendo uma crise muito séria no país, uma crise não só financeira, mas uma crise institucional, uma crise política, uma crise de ética, de moral que está refletindo em todos os setores. Hoje o país está com 11 milhões de desempregados e a Justiça do Trabalho foi escolhida como bode expiatório da crise. Alguns pensam que é preciso reformular todo o direito do trabalho, que é preciso terceirizar serviços e também flexibilizar, que possa valer, né, o negociado sobre o legislado. Então nós estamos sofrendo um ataque seríssimo. O maior ataque foi o que aconteceu no orçamento de 2016, em que se cortou, né, verbas do orçamento, 30% do custeio do tribunal e 90% de investimento. Com isso teve que reduzir horário, despedir terceirizados, reduzir, né, vários cortes na área administrativa. E isso está refletindo num desgaste muito grande para a gente. E nunca antes, né, só em 99 nós tivemos um enfrentamento tão grande agora de desarticulação da Justiça do Trabalho e do direito do trabalho. Querem nos enfraquecer, nos levar à extinção, e isso cria, tanto para os servidores como para os juízes, um desgaste muito grande, um desgaste emocional. A gente não vê, né, futuro, perspectiva de o que vai melhorar, a gente tem que manter a esperança, a fé, mas é uma situação muito delicada. Nós ainda, para complicar, tivemos esse incêndio, né, no tribunal, uma coisa inesperada que não se sabe, né? Tem um mistério de estudo isso aí, que vai dar um atraso muito grande num prédio que poderia estar aí já bem adiantado e funcionando dentro de pouco tempo. Então, como diz o desembargador presidente, o desembargador Aldon, a gente precisa ter coragem, fé e também agir. Eu disse isso para ele, a gente não pode ficar esperando, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que correr atrás, tem que lutar pela defesa da justiça do trabalho, do direito do trabalho, pela manutenção, né, do serviço, preocupado, porque quem vai sofrer mais com isso aí são os trabalhadores, o jurisdicionado. Sem uma justiça do trabalho independente, forte, com autonomia financeira, né, eles vão ser os maiores prejudicados. Doutor Luciano, no dia 3 de outubro de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu a segunda etapa do Complexo Trabalhista de Goiás. Além das perdas materiais, que outras consequências esse sinistro pode trazer à justiça trabalhista? Tudo tem uma visão. No nosso caso, né, longe de dar um desânimo e tudo, no primeiro momento teve esse impacto, né, que todo mundo ficou muito desiludido com o que aconteceu, chateado e tudo, mas nós, né, pela história que a gente tinha, né, de trabalho, de dedicação, de amor ao tribunal, tanto juízes como servidores se uniram numa corrente positiva, né, de reconstrução, de tomar pé, de voltar à situação. Na época, algumas sessões foram para o prédio do Fórum Trabalhista, os serviços foram mantidos, continuados, todos nos esforçamos para não deixar que o desânimo abatesse sobre nós. E a administração tem procurado resolver essa questão. Parece que agora está bem adiantada a negociação para retorno da continuidade da obra, e a gente aguarda que tudo dê certo e que isso, né, já foi superado em parte e será futuramente. O tempo, né, é o melhor remédio para tudo. O corte no orçamento do judiciário obrigou os tribunais de todo o país
adotarem cortes sob ameaça de fechar as portas antes do final do ano. Como o senhor analisa as medidas adotadas pelo TRT-18? A limitação do horário de funcionamento já reflete no andamento e na celeridade dos processos? Isso para nós traz uma grande preocupação, porque aí a gente volta na questão da produtividade e de metas. Nós continuamos sendo cobrados da mesma forma, apesar da redução do horário de inúmeros cortes, a produzir da mesma forma. Hoje o que a gente pensa e a gente diz é o seguinte: se a gente continuar no sacrifício, né, provavelmente ano que vem o orçamento será cortado mais ainda. É preciso então que se tome uma atitude, não só do nosso tribunal, mas uma atitude nacional de engajamento de todos os tribunais. Digo isso, tenho até falado que se não houver uma participação do COLEPRECOR, que é o Colégio de Presidentes dos Tribunais do Trabalho, né, pressionando o próprio Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o presidente do TST e, de consequência, os parlamentares, né, tomando à frente disso, a liderança disso aí, nós não vamos superar essa crise. Porque se a gente conseguir levar com esses cortes, né, o que está acontecendo ainda, cada vez mais com mais sacrifício, com tudo, ano que vem seremos sacrificados mais ainda e estrangulados. Aí não sei se continuaremos a funcionar. Vai chegar uma hora que, se não tiver tomar atitude, os tribunais vão ter que parar suas atividades. E quem vai sofrer com isso, digo novamente, nós vamos sofrer, mas o justicionado vai sofrer mais ainda. Excelência, o senhor percebe semelhança nesse processo de desmantelamento, essa tentativa de enfraquecimento pelos quais a Justiça do Trabalho passa hoje, com aquele de 1999, quando o senador Antônio Carlos Magalhães lutou pela extinção desta especializada? Por que a Justiça do Trabalho incomoda? O senhor, particularmente, teme o fim da Justiça do Trabalho? Hoje a situação, nós estamos vivendo uma situação mais ou menos a mesma. Hoje, né, da época se falava da extinção da Justiça do Trabalho, de fundi-la com a Justiça Federal, né? O ataque maior está em cima do que? Hoje está em cima do próprio direito do trabalho, com essa questão da terceirização, né? E do legislado sobre do negociado sobre o legislado, que isso está na pauta do Congresso agora. E o corte no orçamento ano passado foi feito justamente numa de retaliação contra a Justiça do Trabalho, falando que ela é protecionista, né, que ela julga as causas pró-empregado, quando na verdade quem é protecionista é o direito do trabalho. E tudo isso são acusações que tentam nos desmerecer. E o que fizeram? Fizeram para nos punir e tentar nos retaliar e tudo, e prejudicar o nosso serviço, justamente esses cortes orçamentários. Então nós estamos vivendo uma situação talvez pior do que aquela. Que aquela época era uma questão mais ou menos velada, agora é uma questão abertamente e que não se entende. Vários setores, né, da sociedade que estão sendo chamados, alertados do que está acontecendo, e parece que o país está numa paralisia total. O país tem tantas questões para resolver, né, e essa é mais uma delas, e é tão séria quanto as outras. Essa questão do impeachment agora, a gente não sabe o que vai dar, se a presidente vai ser afastada ou não, se vai assumir o novo governo que está aí já com várias ideias só de corte, estabelecendo teto e tudo isso. Então nós vamos passar por uma fase muito difícil na nossa sociedade. E vai durar algum tempo, talvez aí mais uns 2, 3 anos. E nisso aí nós precisamos nos unir, né, para lutar pela defesa do justiça do trabalho. Falar que eu não temo, né, que possa acontecer alguma coisa, né, isso, como presidente da associação, a gente teme e procura, né, fazer o possível dentro das nossas forças para tentar reverter essa situação.
Doutor Luciano, atualmente o senhor é o presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 18ª Região, principal e mais influente entidade do segmento do judiciário. Representa cerca de 130 juízes do trabalho no estado de Goiás. Poderia falar sobre sua experiência à frente dessa entidade? Experiência, a vida, eu acho que a gente passa por, tem tudo, você faz a opção, né? Quando eu resolvi assumir, eu estava na escola, fui convidado pela desembargadora Kátia para permanecer na escola e na época, alguns ex-presidentes da AMATRA, preocupados na continuidade da associação, né? Conversaram comigo, me fizeram um convite para montar uma chapa e assumir. Desde o início eu sabia que seria uma grande responsabilidade representar 130 colegas, né? Falar por eles. Não seria fácil, mas era um desafio e eu resolvi enfrentá-lo. E a situação do país não estava, a gente sabia que ia enfrentar dificuldade, e nesses 2 anos temos enfrentado inúmeras dificuldades, com a questão de cortes orçamentários, o prédio que pegou fogo, essa questão do processo judicial eletrônico. Então, falta de juízes, não tem juízes suficientes, servidores, tem inúmeras demandas que você é cobrado a cada dia, a cada momento, e você tem que se desdobrar para tentar superá-las e resolver. É uma missão muito grande. Hoje eu louvo em relação aos que me antecederam, né? Só quem está nesse papel mesmo sabe o tanto que é complicado ir para Brasília, porque tudo a gente depende de Brasília, entrar no Congresso Nacional, conversar com deputados e senadores, fazer pleito, né? Alguns nos ouvem, outros não estão nem aí. Então é uma situação muito difícil. São 20 e tantos presidentes de AMATRA que se reúnem no conselho, cada um pensa de um jeito, e aqui também muitos colegas pensam, né? Expõem para você fazer esse equilíbrio, essa integração, conduzir sem que haja animosidade, atrito, inimizade entre os colegas e dos colegas, né? Com a gente também. É uma situação que não é fácil de se levar, mas tenho aprendido muito. Acho que o que vale é justamente isso. É uma experiência muito rica, tenho feito tudo que é possível, né? E estamos levando. Doutor Luciano, qual a maior preocupação da AMATRA 18 diante do cenário político e econômico que apresenta o país hoje? Hoje, atualmente, as nossas demandas, o que tem em relação tanto, né, a juízes e servidores, só que a AMATRA defende os juízes e tudo, é a questão nossa de recomposição salarial e recomposição do orçamento. E essa questão do serviço que nós estamos prestando, que está, por causa desse corte orçamentário, hoje tantos cortes no orçamento do tribunal e que está refletindo na prestação, com redução de horário, com dispensa de terceirizado, com corte de energia, de economia, tudo isso reflete na gente no dia a dia. Então, esse é o principal ponto. E a preocupação também vem ainda que virão inúmeras reformas. Reforma da Previdência, está em tramitação o novo estatuto aí, que está no Supremo, Estatuto da Magistratura. Então, demandas existem inúmeras. E a gente tem que ficar vigilante, preocupado com o próximo orçamento também, do ano que vem. Então, são muitas preocupações que nos afetam no dia a dia. Doutor Luciano, entre os elementos e argumentos utilizados pelo governo federal para a adoção de contingenciamento do orçamento anual do Judiciário Trabalhista, foi de que as decisões da Justiça do Trabalho
são equivocadas e perturbam o ambiente das relações de trabalho. O que tem a falar sobre essa afirmativa? Essa afirmativa ela foi feita pelo deputado, né, Ricardo Barros, hoje atual ministro do governo Temer, quando relator do orçamento. Para desmerecer a Justiça do Trabalho, ele coloca no orçamento que os juízes do trabalho são protecionistas, que os juízes do trabalho eles não auxiliam na ideia de flexibilização dos direitos trabalhistas, principalmente a Associação Nacional, que é a ANAMATRA, né? Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Então, qual que seria? Uma forma de punir a Justiça do Trabalho e de levar os juízes a se engajar nessa reforma trabalhista seria cortar os orçamentos. Então, uma forma de retalhar a Justiça do Trabalho, falando que nas decisões dos juízes, né, os juízes estariam protegendo, mas é o que eu digo desde o início. A Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, ele age dentro do processo do trabalho, e o processo do trabalho trata as partes em igualdade de direitos, dá oportunidade para cada um a se manifestar e tudo. O que protege, na verdade, é o direito do trabalho. E o direito do trabalho assegura o mínimo, que dá dignidade à pessoa humana. Se tem que ser feita essa reformulação ou não, essa proposta ela tem que partir de quem? De quem está lá no Legislativo, e não impor isso aos juízes como forma de punição. Doutor Luciano, em entrevistas com alguns advogados, a sua atuação diante da titularidade da 13ª Vara de Goiânia tem se destacado e muito elogiada. Sugere até que a 13ª Vara seja modelo da entrega rápida da prestação jurisdicional. Poderia compartilhar conosco qual o seu segredo? Primeiro, eu gosto do que faço, né? Para mim não é um peso, eu gosto de exercer a minha função como magistrado, né? Uma carreira que eu fiz opção, tenho por ela, né, amor, então tenho compromisso e disciplina. Eu acho que o principal ponto é a questão da disciplina. Eu chego na 13ª logo cedo, começo a trabalhar por volta de 7 horas e coloquei uma coisa para mim de trabalhar até o final da tarde, para não trabalhar mais à noite nem final de semana. Desde que eu sou titular, eu fiz essa opção na minha vida, de ter tempo para me dedicar à minha família, às minhas filhas, à minha esposa, e para isso eu teria que trabalhar, né, com afinco durante aí 10, 12 horas por dia. Montar uma equipe também é importante, acho que você não consegue nada sozinho, aí você tem que saber escolher as pessoas, respeitar as pessoas, treinar as pessoas, ganhar a confiança delas e principalmente dar o exemplo. Se você dá o exemplo, se você chega cedo, se você se dedica, se você trabalha, todos te acompanham, né? Você cria um ambiente de respeito, de harmonia, em que prevalece ali, né? Eu que fui servidor por muito tempo, então ainda tenho um pouco do ranço do servidor, gosto de uma secretaria, de ir na secretaria, bater um papo com o servidor, saber o que está acontecendo, participar da vida dos servidores, reunir, encontrar de vez em quando, fora do ambiente de trabalho. Tudo isso aí faz parte para que o ambiente, né, para que dê certo, acompanhar o andamento do serviço através da estatística, chegar cedo, já assinar todos os despachos ao longo do dia, não deixar o serviço acumular para a secretaria não parar e depois não ficar estressada. Então, são vários fatores. Isso aí cada um tem um jeito de agir. E esse é meu jeito. E tem dado certo, e tem correspondido. Gosto muito da mesa de audiência. É uma das coisas que eu gosto, como a minha atuação como juiz, é da mesa de audiência, de estar em contato com as partes, de estar ali instruindo, resolvendo as questões, né, conversando e tendo
um tratamento de urbanidade e de harmonia com os advogados. E isso, no final, dá esse resultado aí que a gente veio falar, né? Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que esta corte ainda tem pela frente? O maior desafio que eu acho atualmente que nós temos é enfrentar esses cortes orçamentários. É a nossa sobrevivência, né? Aí até o final do ano, o que vai ser feito para poder ter continuidade neste ano de 2016, né? Das medidas que vão ser tomadas, muitas vezes medidas que não serão aceitas, né, por nós magistrados ou por servidores e que de repente a administração é obrigada a tomar. E também outra é o complexo trabalhista. O tribunal tem para o futuro, né, dar continuidade, terminar esse complexo trabalhista. Isso aqui é importante para a gente, trazer, né, melhores condições de trabalho para os servidores do tribunal, mais espaço para os gabinetes embargadores, com plenários para acolher as turmas. Então tem todo um trabalho, é muito dinâmico, não para, sempre. E a gente vê que sempre vão surgir demandas. Doutor Luciano, a partir de suas experiências, que palavras deixaria a um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Aí a questão principal é isso aí. Amor à carreira, dedicação, né? Então tem que se dedicar e ter consciência que não vai ficar rico, vai ter uma vida mediana, vai ter um conforto para os filhos e vai ter muito trabalho pela frente, muita responsabilidade, decidir, julgar a vida das pessoas, né? Se envolver, ter que decidir sobre o patrimônio para pagar, tirar de um para quitar a dívida de outro, né? Ser justo. Então são questões que pesam para qualquer um no dia a dia. Se colocar no lugar da parte quando for julgar e ver, mas tem que aplicar a lei, ter essa sensibilidade com as pessoas. Isso eu acho que é o mais importante. O objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrado para aqueles que futuramente terão acesso ao seu depoimento? Essa é uma pergunta difícil, né? Deixar uma mensagem para o futuro é complicado. Não sei, a mensagem, né? A mensagem de... Existe uma coisa assim que me marcou muito na minha vida, que foi a mensagem que meus pais e eu captei isso. Meu pai era um cara que incutiu muito na gente uma coisa, trabalho, né, e honestidade. São os pilares que ele colocou na minha cabeça. E minha mãe colocou a questão do respeito ao próximo e do amor a Deus, de você ter fé, de ter uma religião, né? Então, isso sempre foi uma diretriz na minha vida. Sempre valorizei o trabalho, a questão de honestidade, a questão de me colocar, de estar coisa. Sei das minhas limitações, dos meus defeitos. Você não é perfeito, você está nesse mundo mais para aprender. Então, é uma coisa complicada. Isso aqui não é, que eu acho que é o principal, que é difícil, que a gente se envolve tanto, né, nessa vida como magistrado. O que acontece? A gente acaba, isso aqui a gente vive para trabalhar, né? Quando deveria ser o contrário, a gente trabalha para viver. Então você chega numa situação que o serviço muitas vezes te angustia. Eu acho que a gente tem que saber administrar o dia a dia da gente para ter qualidade de vida,
trabalhar, preocupar com o jurisdicionado, cumprir bem o nosso papel, né? Ser justo, responsável. Então, essa é a minha mensagem. Quem é Luciano Santana Crispim, na opinião de Luciano Santana Crispim? Pois é, essa também é outra pergunta aqui. É um cara sistemático. Sistemático, trabalhador, preocupado com a família, né? Como um todo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com o trabalho, né? Essa é a principal característica minha. Persistente, né? Com as coisas, que luta para conseguir, metódico. Então são vários, né? Enjoado, velho, desde de novo com a cabeça de velho, muito sério, muito preocupado com as coisas. Os dilemas que a gente tem, né? E que procura cada dia tentar melhorar como pessoa. Doutor Luciano, o que é a vida? A vida é uma oportunidade, né? Eu acho que o principal ponto é isso. Se você entender que a vida é eterna, que é uma passagem, então você está nesse mundo para aprender. Foi te dada a oportunidade de você crescer como pessoa, como ser humano. E você só vai conseguir isso nos embates do dia a dia, convivendo com pessoas, né? E travando e tendo, né, a oportunidade de crescer. E isso você tem que ter o coração e a mente aberta, né? Desarmar, corrigir os defeitos, ter consciência dos defeitos que você tem, que não são poucos, né? E tentar superá-los. Porque dessa vida a gente não leva nada, a gente só leva as boas ações e as más, e é por elas que nós seremos julgados futuramente. Se for olhar pelo lado, né, de que você passa por aqui e depois vai ser avaliado, nós que julgamos a vida inteira, certamente, na hora que chegarmos do lado de lá, vamos ser cobrados pelo tanto que recebemos e como administramos esses bens que nós recebemos. Doutor Luciano, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, agradece imensamente pelos seus valiosos depoimentos. O senhor ficará para sempre na memória deste tribunal. O senhor é a história. O senhor é um personagem que faz parte e que construiu a história desse tribunal. Construiu e constrói. Certo. Obrigado. Muito obrigado. Pelos Eu seus que depoimentos. agradeço também.